Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Primeira semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel 3, 10.19-20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestada. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor e inclinando-se ouviu meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia, vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz e as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 1, 29-39. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O silêncio da noite envolve o templo, e a lâmpada de Deus ainda brilha.
Samuel, jovem e simples, repousa perto da arca, sem saber que está prestes a ouvir a voz que dá sentido à vida. Samuel, Samuel. Deus chama, não com estrondo, mas com ternura. No contexto histórico, Israel vivia um tempo de transição. Os juízes perdiam força, e a palavra do Senhor era rara. Era um período de incerteza política e religiosa, marcado por idolatria e fragilidade moral. Nesse cenário, Deus escolhe um menino para restaurar a esperança. Samuel aprende a resposta que deve ecoar em cada coração: fala, Senhor, que teu servo escuta. O Evangelho nos leva à casa de Simão, onde a febre paralisa sua sogra. Jesus se aproxima, toca, levanta e devolve-lhe a alegria do serviço. Em seguida, cura multidões e expulsa demônios, mas não se deixa prender pelo sucesso. Retira-se para rezar e reafirma sua missão: foi para isso que eu vim. No contexto social, a Galileia sofria opressão romana, pobreza e doenças. A presença de Cristo é luz que rompe as trevas, libertando não só corpos, mas corações. Qual é a mensagem central? Deus chama e cura. Ele fala no silêncio e age no cotidiano. Samuel nos ensina a escuta obediente, a sogra de Simão, a gratidão que se traduz em serviço. Cristo é o centro, palavra viva que nos chama pelo nome e nos envia a amar. O Salmo confirma: não são sacrifícios externos que Deus deseja, mas um coração aberto à sua vontade. Como aplicar hoje? Em meio ao barulho das redes, compromissos e preocupações, Deus continua chamando. Talvez não com voz audível, mas através da consciência da palavra dos acontecimentos. Pergunte-se: tenho espaço para ouvir Deus ou minha vida está cheia demais para escutar? Escutar é mais que ouvir, é responder com atitudes concretas. Pode ser desligar o celular para rezar, visitar um enfermo, perdoar quem nos feriu, ou simplesmente servir com alegria como a sogra de Simão. O Evangelho aprofunda-se na intimidade de Jesus com o Pai. Antes de agir, ele ora. A missão nasce da oração. Sem ela, o serviço vira ativismo vazio. Somos chamados a unir contemplação e ação, escuta e anúncio, como Samuel e como Cristo. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Isto é mais do que uma frase. É a atitude fundamental da fé cristã, que Santo Agostinho descreve como *ob audire*, isto é, ouvir com submissão. A escuta obediente é a raiz da santidade, pois como ensina *dei verbum*, Deus se revela para que o ser humano responda com a obediência da fé. Samuel, no silêncio do templo, torna-se ícone da igreja que vigia à luz da lâmpada divina, Lucerna Dei, sinal da presença contínua de Deus mesmo em tempos de aridez espiritual. Esse detalhe litúrgico remete à vigilância recomendada por Cristo. A lâmpada acesa indica esperança e fidelidade. No Evangelho, Jesus cura e depois se retira para orar, revelando que a missão nasce da comunhão com o Pai. São Gregório Magno comenta: se não permanecermos unidos a Deus pela oração, nossas obras se tornam estéreis. Homiliae in Evangelia 17. A cura da sogra de Pedro é mais que um milagre físico, é símbolo da graça que levanta para o serviço, pois a verdadeira saúde é amar e servir. Perguntemo-nos: minha oração gera missão ou é apenas refúgio? A liturgia de hoje nos convida a unir escuta, oração e ação, pois, como afirma o Concílio Vaticano II, a liturgia é o cume e a fonte da vida cristã, Sacrosanctum Concilium. Que nosso propósito seja este: manter a lâmpada acesa pela oração e responder ao chamado com obras concretas de caridade. Irmãos e irmãs, Deus nos chama à escuta e ao serviço, sustentados pela oração. O propósito concreto para hoje é: reserve um momento de silêncio para dizer: fala, Senhor, que teu servo escuta, e depois, pratique um gesto de caridade que traduz essa escuta em vida. Oremos. Senhor, Deus vivo e presente no silêncio do nosso dia, entre notificações, compromissos e ruídos, tu nos chamas pelo nome como chamaste Samuel.
Ensina-nos a parar, a desligar as distrações e a responder com humildade. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Dá-nos coragem para abrir espaço em nossa agenda para ouvir tua voz, seja na oração, na palavra ou no irmão que sofre. Hoje queremos praticar a escuta, reservar alguns minutos para o silêncio, para que tua luz brilhe em meio à correria. Jesus, médico das almas e dos corpos, tu entraste na casa de Simão e levantaste sua sogra, devolvendo-lhe a alegria do serviço. Levanta também nossas vidas, tantas vezes abatidas pelo desânimo, pela febre da pressa e pelo egoísmo. Que a cura que recebemos se transforme em ação concreta, visitar um enfermo, ligar para quem está sozinho, oferecer ajuda a quem luta contra a pobreza ou a tristeza. Ensina-nos que servir é amar, e amar é viver plenamente. Espírito Santo, força que sustenta, tu que conduziste Samuel à missão e fortaleceste Jesus na oração, renova em nós o desejo de unir contemplação e ação. Que nossa oração não seja fuga, mas fonte de vida para transformar o mundo. Hoje queremos assumir um propósito, desligar o celular por alguns minutos, rezar com sinceridade e depois realizar um gesto de caridade. Um prato de comida para quem tem fome, um abraço para quem perdeu a esperança, uma palavra de paz onde há conflito. Senhor, que a lâmpada da fé nunca se apague em nós. Que sejamos vigilantes, atentos à tua voz e prontos para servir. Que cada cristão iluminado pela tua palavra seja sinal de esperança no trabalho, na família, na sociedade. Fala, Senhor, e nós responderemos com obras de amor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.